Seja muito bem-vindo à comunidade cristã do Calvário. Eu tenho alguns avisos para estar passando para vocês nesse momento. Eu quero te lembrar que as nossas programações online continuam. Às 9h40, de segunda a sábado, no perfil do Instagram do C3, nós temos a Alegria Vem Pela Manhã, um momento de devocional para começarmos o nosso dia bem na presença do Senhor. Continuamos também de segunda a sábado, ao meio-dia, a campanha Todo Dia Meio-Dia, no perfil do Instagram do Júnior Torquato. Quero lembrá-los também que os nossos cultos online continuam às terças-feiras, às 19h15 e aos domingos, às 17 horas, pelo YouTube. Nesse mês de julho, nós teremos uma campanha presencial aqui na nossa igreja, para que você possa se deslocar até aqui para estarmos juntos orando. Nós teremos alguns horários disponíveis para que você possa escolher algum deles e se dirigir até a nossa igreja. Os horários são das 6 às 7 da manhã, de meio-dia às 13 horas, das 18 às 19 e das 22 às 23 horas. Vale a pena ressaltar que você deve vir com a sua máscara, a sua garrafa de água, pois todo o cuidado nesse momento é o primordial para a nossa saúde. Que Deus te abençoe. Aleluia, Pai, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, bendizemos o teu nome, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, sim eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há lugar melhor para estar que me render e te adorar. Sim, ó Pai, tudo que há em mim se renda a Ele, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Adore ao teu Deus, não importa, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Diga isso. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te louvar, onde flui o amor.
prazer é te louvar, onde flui o amor. Ele é a nossa esperança, é o nosso socorro, é o nosso futuro. A esperança de viver o melhor, que há o melhor pra mim. Crer que os tempos vêm em vão. Se aqui estou, se sigo, se vou, se paro ou volto, se há regozijo, labor, sorriso, se dói, choro, ainda sei, eu sei que comigo está. Eu não ando só, eu sei que comigo está. Oh! Emmanuel, eu vejo tua glória de novo. Te vejo cuidando de um povo. Tu és Deus conosco. Emmanuel, eu vejo tua glória de novo. Clamamos a vida ao reino. Tu és Deus conosco. Tu és Deus. Ele é Deus presente. Ele não falha. Ele não falha, Ele não falha. Envolto de glória e luz, vestido de glória esplendor, sustentas os céus com tuas mãos, grandioso. Os anjos proclamam tua glória. Bendiz a minha alma, bendiz. Poderoso, poderoso. Tu és poderoso. Emmanuel, eu vejo tua glória de novo. Te vejo cuidando de um povo. E tu és Deus conosco.
palavra do Senhor vai dizer para nós, lá em Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 41, assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Nesse momento eu quero te incentivar e levar ao teu coração essas 2 palavras que Jesus ele deixou aqui. Ele destacou ali que era uma viúva e ela era pobre. E ao mesmo tempo ele fez um comparativo com homens ricos que depositavam muitas coisas ali diante daquele gasofilácio. Nós sabemos que ofertar é doar. Oferta é um momento generoso onde nós dedicamos os nossos corações para esse momento. E eu quero falar para vocês hoje o porquê que Jesus ele destacou isso. Ele diz assim: todos deram o que sobrava, e aquela mulher, ela deu tudo o que tinha, que era o seu sustento. E eu quero trazer para vocês hoje 2 pontos que diz assim. O primeiro deles é sobre o amor. Naquele momento, aquela mulher, ela ofertou por amor. Ninguém mandou ela entregar tudo o que ela tinha. Ela fez algo espontâneo naquele momento. Ela entregou ali diante de Jesus tudo o que ela tinha, porque o amor estava no seu coração. Ela entendia que aquele momento de ofertar era algo muito além do que ela tinha, era algo muito além do que ela possuía. Os seus bens naquele momento não importou, porque ela entendeu que no seu coração o que valia naquele momento era se doar por amor naquele instante. E o outro ponto é sobre a fé. Ela deu tudo. A Bíblia diz que ela deu tudo que ela tinha, tudo que era do seu sustento, e ela não ficou com nada. E Jesus, ele sabia que naquele momento aquela mulher, ela estava acionando um princípio poderoso, a fé. Ela entregou e não se preocupou com o que estava por vir. Ela usou daquele momento de fé, sabendo que Deus ele era poderoso para suprir as suas necessidades. E para encerrar, eu quero te incentivar isso, a você ofertar por amor, a você exercer nesse momento. Vale ressaltar que não é a quantidade que fez a diferença naquele momento, e sim o que ela entendia, era tudo que ela tinha. E o que eu achei o mais incrível de tudo porque ela entregou tudo, enquanto os outros entregavam o que sobrava. Que nesse momento você possa ofertar e dizimar a casa do Senhor, não com aquilo que te sobra, mas que você possa entregar por amor, entregar através da fé, ousar nesse momento de saber que Deus é aquele que sustenta você, Deus é aquele que guarda o seu coração, que Deus é aquele que supre as suas necessidades. Nesse momento eu quero orar por você, orar por sua casa, amém? Pai, eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu quero te pedir, Pai, por cada dizimista e ofertante da tua casa agora, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor possa trazer ao coração do teu povo, Senhor, que nesse momento não é simplesmente ofertar por ofertar, mas que nós possamos entregar, Senhor, aquilo que há de melhor em nós, entendendo que o que não vale aqui é o valor, mas sim como a intenção do nosso coração. E assim, Deus, eu te peço em nome de Jesus que não possa faltar, Deus, nada na casa dos teus filhos, mas que eles possam colocar em Ti, Senhor, essa esperança, que eles possam colocar em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor suprirá, Deus, as necessidades que nós
anseiamos, que nós precisamos, Pai. Abençoa em nome de Jesus cada lar neste momento onde essa mensagem está chegando, e que nos nossos corações possam ter sempre isso, onde nós venhamos ofertar e dizimar por amor, Senhor, que nós venhamos entregar a Ti, Deus, não o que sobra, não o que é o resto, mas que seja, Deus, algo que venha a partir de primeiro, entendendo que é uma forma de gratidão a Ti por aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigado, porque eu sei que até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Oferte a casa do Senhor nesse momento, entregue o seu dízimo com amor, em nome de Jesus. O projeto Família Feliz trabalha em uma perspectiva de proteção às crianças e adolescentes, possibilitando os mesmos um desenvolvimento saudável nas áreas cognitivas de saúde e bem-estar, cidadania e socioemocional. Atendemos 385 crianças do Pio 12, Lagamar, Aerolândia e Barroso. São grandes desafios para atender sempre da melhor forma nossas crianças. Então necessitamos reformar e ampliar nossas instalações para que elas possam cada vez mais aproveitar, aprender sobre o cotidiano e aprender sobre a pessoa de Jesus. Ajude-nos a continuar este trabalho. Seja um parceiro através dos carnês de contribuição mensal, depósitos e transferências. Lembre-se, seja um agente de esperança para essas crianças. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amados, estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês uma palavra que acredito que seja da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E para isso eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Marcos 5. Então nós vamos ler a partir do versículo número 1. Amém? Enquanto vocês procuram aí, Marcos 5, capítulo 1, eu gostaria de fazer uma oração. Santo Deus, misericordioso Pai, que teu poder, Paizinho querido, que emana do teu trono, que possa, Senhor Deus, hoje, nesse dia que se chama hoje, ó Pai, haver, Paizinho querido, resgate, haver libertação, Paizinho querido, haver, Paizinho querido, restauração, Paizinho, para aquele que foi perdido, para aquele, Paizinho querido, que está em um lugar que não deveria estar, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua unção e o teu poder, Pai, para que nesse momento tu me uses, Paizinho querido, como tu queres, de tal forma, Senhor Deus, que venhamos ver os frutos, Senhor Deus, da tua palavra, porque ela, Senhor Deus, nos diz que ela nunca voltará vazia, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque eu creio, Pai, tu tens andado com essa igreja e conosco, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Então, vamos ler a partir do número do capítulo 5, versículo 1, amém? Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos, lá em Gadara. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros, ou seja, do cemitério, ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho de Davi?
Filho do Deus Altíssimo, rogo-te, pois, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. 9. Então Jesus lhe perguntou: qual o teu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muito. E implorava a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade dos campos, e o povo foi ver o que havia. Aliás, estou lendo o 14 agora, tá, gente? No 14 diz assim: os que cuidaram dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade dos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhe quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Amém, amados? Então você percebe uma coisa assim interessante, que Jesus, ele sempre tem algo para nos transmitir, para nos ensinar, e nesse lugar ele transmitiu alguma coisa para aqueles discípulos que andavam com ele. Ele pegou todos aqueles discípulos, colocou num barco, andou 3 milhas e foi para um lugar em que não estava no script, aparentemente, naquele dia, mas estava no script de Deus. Até mesmo porque o Senhor já conhecia e conhece todos aqueles que vão ser livres e salvos. Amém? Então ele tinha um propósito claro, ele tinha um propósito de libertar, de resgatar, de restaurar apenas um homem que estava nas garras de Satanás. E nós temos que aprender alguma coisa com isso. E o que eu aprendo com isso é que Jesus, ele tem uma forma ímpar de pregar. Ele tem uma forma ímpar de convencer as pessoas pelo Espírito Santo de qual o verdadeiro propósito e missão que nós temos aqui na terra. E Jesus, normalmente, ele usava o barco para fazer as suas pregações. Normalmente, ele usava o barco até mesmo para se deslocar. Jesus, normalmente, ele pegava um barco, se afastava um pouquinho da praia e começava a pregar. Talvez por conta da própria marisia, do próprio vento, que melhorava aquela forma dele falar, que espalhava aquela voz, mas tinha algo peculiar que Jesus normalmente fazia, mas ali naquele momento ele deixou de fazer aquilo que era peculiar. Ele não pregou num barco, ele fez algo diferente. Quando ele encontra aquele homem, ele foi para uma região gentílica, ele foi para uma região onde tinha mortos, ele foi para uma região onde tinha impuros, ele foi para uma região onde ali se encontrava um homem possesso, longe da sua família. Uma pessoa que abandonou a sua família, uma pessoa que não estava com descanso, ele não dormia, ele não tinha descanso, ele tinha insônia, uma pessoa que ficava constantemente se mutilando, uma pessoa que andava nu, uma pessoa que talvez seja uma pessoa que você conhece. Por que não? Eu conheço pessoas que hoje Satanás tem feito com que elas se mutilem, que ela se corte. Pessoas que estão aparentemente normais, mas elas não estão. Por algum motivo, alguém o incentivou a fazer isso. Mas nós sabemos
que Satanás, ele tem o poder de mutilar as pessoas. E tem pessoas que estão se automutilando hoje, achando que aquilo é normal, talvez para parar uma dor, talvez por causa da família, por conta de alguma coisa que deixou de fazer, ou fez, ou aconteceu com ela. O fato é que Satanás ainda está aprisionando pessoas. Mas Jesus, naquele dia, ele fez algo diferente. Ele pegou os seus discípulos, colocou dentro do barco, e aquilo que todos pensavam que ele fazer, ele faz diferente. Jesus desce do barco. E o barco para Jesus talvez fosse um lugar de dormir, um lugar que ele transportava, um lugar onde ele podia pregar, um lugar de plataforma, talvez o lugar que mais Jesus gostava, que era o púlpito dele, era o barco. Mas o que eu vejo ali é que Jesus fez algo diferente, ele desceu do barco. E há momentos, amados, nós precisamos descer do púlpito. Porque o fato de só pregar no púlpito não é suficiente, nós precisamos descer, porque quando nós descemos do púlpito, nós encontramos as pessoas. Quando nós descemos do púlpito, quando nós descemos do barco, nós vamos ao encontro da pessoa e as pessoas vêm ao nosso encontro. Talvez você esteja pensando assim, eu gostaria de estar ali no lugar do pastor, mas amado, vou te dizer uma coisa, o melhor lugar é estar na praia, o melhor lugar onde encontramos as pessoas possessas, as pessoas que precisam de libertação, as pessoas que precisam de Jesus, é na praia. E Jesus, ele desceu do barco. E eu fico pensando, quantas pessoas hoje que estão presas, longe da família, sem dormir, com insônias, se firando, se mutilando, cortando com lasca de pedras, elas estão hoje precisando de Jesus. Será que elas viriam aqui na igreja? Ou eu preciso descer do púlpito e eu encontro dessas pessoas? Jesus foi ao encontro dessa pessoa. Ali, daquele outro lado que hoje a gente conhece por Quércia, que é o lugar mais próprio que podemos entender, porque é um lugar onde tem um precipício, onde tudo aconteceu. Hoje o lugar atual se chama Quércia. 3 milhas da onde ele estava. Jesus, ele desceu do barco. Amado, eu vou dizer uma coisa para você. Há momentos que precisamos descer do barco para encontrar o ferido, para encontrar aquela pessoa que está realmente precisando de libertação, encontrar aquela pessoa que realmente está precisando de Jesus, encontrar aquela pessoa que precisando de um resgate. E Jesus sabia disso. Ele precisava fazer aquela viagem. E a viagem que Jesus fez não foi só uma viagem, foi um ensinamento. E eu preciso entender com aquilo que Jesus faz. Porque tudo tem um ensinamento. Jesus não pregou no barco, mas desceu do barco. E eu lembro uma vez, há 3 anos atrás, em que eu tive a oportunidade de ir para a África. Eu tive a oportunidade de descer do púlpito e ali encontrar algumas pessoas que há muitos anos não tinha nenhuma assistência odontológica. Como vocês sabem, eu sou dentista. E eu fui com o propósito de fazer a obra de Deus, mas não de pregar o evangelho, mas de fazer algo social. E eu atravessei o mar e eu fui para a África. Aconteceu muitas coisas assim para que eu não chegasse até lá, mas Deus foi misericordioso, eu tive condições de ir lá, mas algo lá aconteceu diferente, muitas pessoas foram alcançadas por Jesus e muitos foram salvos. Mas eu não acompanhei nenhuma delas. Eu voltei para o Brasil. Mas teve uma pessoa que me chamou a atenção. Isso ficou marcado na minha vida. Nós passamos 10 dias lá e naquele último dia eu olhei para aquela mulher que estava naquela pousada e eu pensei, ninguém falou de Jesus para essa mulher. E todo dia nós víamos aquela mulher. E eu pude perceber que ninguém falou nada por ela, porque ela só falava inglês e italiano. E era muito, mas muito, muito rápido que ela falava. E ninguém conseguia falar com ela.
Naquele último dia, com as malas prontas, esperando lá o transporte para ir para o aeroporto, se atrasou um pouquinho, eu pensei, eu preciso falar com essa mulher. Eu acho que eu preciso falar com ela. Deus tem algo para ela. Mas eu pensei, como vou me comunicar com ela? Porque eu tento falar em um inglês com ela, aquele inglês tão pequenininho, mas ela fala muito rápido, diz que não está entendendo, no, e não quer falar com a gente. Mas naquele momento parece que Deus me ungiu de tal forma que eu cheguei para ela e disse, please. Eu pedi para ela a presença dela. E ela chegou e eu comecei a falar em português para ela. E a única coisa que ela falava para mim era, yes, yes, yes. E eu pensei assim, enquanto ela estiver falando yes, eu vou falar em português para ela. E eu não quero nem saber. E eu comecei a falar. Deu uma meia hora. E eu pensei assim, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou ver se ela aceita Jesus. Talvez o yes dela seja agora. Porque ela só fala yes. E eu cheguei para ela assim, você gostaria de aceitar a Jesus? E ela, yes. Só falou um yes. Antes ela falava 2 yes. E eu pensei, um yes? Então é para aceitar Jesus. Mas, naquele momento, entra uma pessoa que estava nos acompanhando, que era nossa intérprete, que era a esposa do pastor, médica, estava nos acompanhando, e ela se comunicava com todas aquelas pessoas da ilha, e ela chegou, eu cheguei para ela e disse assim, por favor, fala com ela para ver se ela entendeu. E naquele momento, ela chega para aquela senhora e diz, você entendeu o que ele falou? E ela disse, eu entendi tudinho, ela fala muito bem o meu idioma. Deu o quê? Ele disse assim, Dinaldo, ela disse que você fala muito bem o idioma dela. Você estava falando com ela em italiano ou em inglês? Deu em português. Pois ela entendeu tudo e quer aceitar a Jesus. Amado, quero dizer uma coisa para você. Deus, quando age, é a forma dele agir. Não importa, eu só preciso descer do púlpito. E quando eu desço do púlpito, Deus age. O Espírito Santo age. E é isso que eu tenho que dizer para você. Não importa onde você esteja, o que importa é que alguém vai chegar até você, vai descer do púlpito e vai te alcançar, vai te libertar, vai te dar restauração. É isso que precisamos entender. Porque esse Deus é poderoso. Ele usa quem quer, como Ele quer, e não importa quando e onde. Mas só precisamos nos dispor. Precisamos descer do púlpito às vezes. E Jesus, quando desce daquele barco, aquele homem, ele vai até o encontro de Jesus. E quando ele vai ao encontro de Jesus, Jesus liberta aquele homem. Jesus restaura a vida daquele homem. E aquele homem faz uma coisa impressionante. Ele chega diante de Jesus e se prostra diante dele. E a Bíblia diz que ele estava adorando ele. Alguns teólogos dizem que foi o próprio demônio que fez aquilo ali. Outros dizem, não, foi o homem que fez por um momento de lucidez. E reconhece a autoridade de Jesus. Não importa se foi o demônio ou se foi ele, porque a Bíblia diz, lá em Eclesiastes 12, que há um fio de prata que só é cortado depois da morte. Há algo que te liga a Deus. Não importa como você esteja agora. Não importa se o Satanás te levou já para o fim da sua história, como levou aquele homem para o fim da história dele. Porque o fim da nossa história é no cemitério, é a morte. Mas aquele homem ainda tinha vida, ainda tinha um fio de prata que o ligava a Deus. E ele chega, se prostra diante de Jesus. E quando ele se prostra diante de Jesus, Jesus o liberta. Porque ali talvez tivesse um verdadeiro adorador. Talvez você esteja me ouvindo agora e diz, eu já fui também um adorador. Mas, por alguma coisa acontecendo na minha vida, eu não tive condições, agora o diabo me levou para o fim da minha história. Eu vivo no sepulcro, eu vivo na morte, longe da minha família, não tenho nada, vivo nu, eu vivo doente, eu vivo me cortando, eu vivo sem dormir, não tenho paz.
Quero dizer uma coisa para você, amado. O fio de prata de Eclesiastes 12 ainda está aí com você. E eu creio, amado, que Deus pode fazer a diferença. E quando Ele chegar até você, você vai ver que Deus, usando alguma pessoa que desceu do púlpito, foi até você. Talvez essa mensagem agora seja uma mensagem de descida do púlpito, em que eu vou poder descer do púlpito e dizer para você: aceite a Jesus agora, porque Ele é o único caminho que leva à salvação, que Ele tira você lá do final da sua história e traz para um começo de uma nova história. Deus não quer que você fique no final da sua história, porque o final da nossa história é no sepulcro, no cemitério. Ele quer que você fique no começo de uma nova história. Ele quer que você seja um verdadeiro adorador. E o que eu aprendo com isso aí? Jesus me dá muitos ensinos. E esse é um dos ensinos que eu posso entender, que eu tenho que descer do púlpito muitas vezes, para alcançar aquele que precisa ser liberto. E uma coisa interessante é o que aconteceu com o próprio Pedro. Quando ele chega até aquele homem, Cornélio, lá em Atos 10, 1, ele pôde avaliar e saber que ele podia ser usado por uma pessoa que Deus já via por dar esmola. E aquele homem lá de Gadara, Jesus chega para ele e diz assim: esteja liberto. E quando Jesus liberta aquele homem, talvez hoje ele seja um verdadeiro, naquela época ele seja um verdadeiro adorador. Jesus diz assim, ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, eu quero ser igual aos teus discípulos, eu quero aprender mais de ti, eu quero ir contigo, me ensina mais. Mas sabe o que ele diz? É suficiente. Amada, aquela mulher lá da África, que nunca mais talvez o a veja, ela teve um testemunho. Veio um homem aqui que não sabia falar o meu idioma, mas ele, usado pelo Espírito Santo, eu entendi toda a mensagem da cruz, e eu pude aceitar a Jesus como o único e verdadeiro Salvador, e hoje eu dou meu testemunho. E um testemunho, amado, vale mais do que o conhecimento de palavras. Quem dera, se eu pudesse ter as duas coisas, e é isso que eu penso. É isso que eu gostaria de ter o conhecimento da palavra e um bom testemunho, para que esses dois fossem como asas de uma águia e eu pudesse alcançar alturas inigualáveis, como nunca alcancei antes. O fato é que Pedro reconhece que aquele homem, ele podia ser liberto também. Quando ele chega na casa daquele homem e diz para Cornélio, desse jeito aqui, ó, Atos 10, 47. Pedro diz assim, respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? Este que também, como nós, receberam o Espírito Santo. Você vê que Cornélio não era crente, Cornélio não conhecia Jesus, mas ele dava esmola, orava, e aquilo ali foi suficiente. Talvez aquele gadareno, algum momento da vida dele, já foi um adorador, e aquilo foi suficiente. Talvez você já ouviu falar da palavra do Senhor, e isso é suficiente. Porque Deus vai chegar ao teu encontro. E Pedro diz: eu não posso recusar. Eu não posso recusar. Porque o mesmo Espírito que está sobre ele, que está sobre mim, está sobre ele. E é isso que eu empreendo com Jesus. Porque a nós foi dado essa capacidade de pregar o Evangelho. E quando nós descemos do púlpito, as pessoas vêm de encontro a nós.
E a igreja, ela só vai ser contundente, só vai ser vibrante, só vai ser contagiante quando as pessoas entenderem que não é só lugar do púlpito que se faz a obra do Senhor. É quando descemos do púlpito, as pessoas vêm ao nosso encontro. Quando nós vamos de encontro ao pecador, eles vão de encontro a nós. A igreja, ela precisa ser contundente, vibrante, contagiante, porque só assim nós encontraremos o perfeito amor de Deus, aquele que nos constrange. Eu creio, amado, que foi isso que Jesus quis ensinar para aqueles discípulos. E a palavra do Senhor diz, lá em Efésios 5,14, levantas, desperta, tu que dorme dentre os mortos, Cristo te iluminará, e quando Cristo te iluminará, você vai fazer proezas. Creia, amado. Se você é alguém parecido com aquele gadareno, essa palavra do Senhor está chegando até você, dizendo que você vai estar liberta agora, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder que emana do trono dele, pelo poder do Espírito Santo, você está sendo liberta agora. Creia, creia, creia! E recebe do Senhor Jesus Cristo a libertação, recebe do Senhor Jesus Cristo a adoração perfeita, recebe do Senhor Jesus Cristo todo o resgate necessário para a sua vida. Mas se você que está me ouvindo, acha que o teu ministério é só pregar o Evangelho, eu quero dizer uma coisa para você, amado. É melhor a gente descer do púlpito. É melhor que desçamos do púlpito, para que possamos fazer a obra do Senhor. A palavra do Senhor diz bem claro lá em João 15,16, que não foi Deus, não foi nós que escolhemos Deus, mas Ele que nos escolheu. Ele te escolheu, e Ele escolheu a ti para que tu dês frutos, e que o seu fruto não se perca. E eu creio, amado, que enquanto eu tiver esse fio de prata que não foi cortado, que só é cortado na morte, ainda há esperança. Ainda há esperança. E você, amado, pode fazer com que aquilo que Filipe aprendeu. Lá em Atos, conta uma história que Filipe, lá na cidade de Samaria, ele anunciava Cristo, e multidões iam até ele, sinais ele fazia, e era unânime a atenção de todas aquelas pessoas, multidões vinham ao encontro dele, as pessoas davam um grito, paralíticos eram curados, pessoas eram libertas, e naquele momento ali, algo acontece diferente. O Espírito Santo diz, Filipe, saia dali e vai para um lugar deserto. Desça do púlpito. Mas, Senhor, está dando tão certo aqui. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo libertas, e tu queres que eu vá no lugar deserto? Daí, Filipe, vá no lugar deserto. Muitas vezes nós questionamos a Deus, muitas vezes nós questionamos as coisas que Deus tem para nós. Eu quero dizer uma coisa para você, que não é um gadareno. Não questione, porque Deus agora está falando contigo. Desça do púlpito. Se for o caso, nem suba no púlpito. Vai de encontro ao gadareno, vai de encontro àquele que está morto, vai de encontro àquele que não dorme, vai de encontro àquele para libertar. E Filipe fez exatamente isso. Ele foi para um lugar deserto, sem saber o que tinha que fazer. Mas daqui a momento, passou uma pessoa. E quando ele percebe, vem um homem numa carruagem. E ele começa a perceber que aquele homem lia alguma coisa. E quando ele viu que aquele homem lia alguma coisa ali nas escrituras, ele disse assim, você percebe o que está lendo? Ele disse assim, como vou entender se não há que me explique? E Filipe chega para aquele homem etíope
e começa a explicar a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que aquele momento, ele disse assim para Filipe: o que me impede de ser batizado? Ele nada. Ele desceu no lugar onde tinha água e foi batizado. E conta-se a história que os antíopes foram alcançados por causa desse homem. Aquele homem que estava lá em Gadara, ele não só voltou para a família, mas o testemunho dele foi tão poderoso que eu creio que não só a família, não só os gadarenos, mas 10 cidades puderam ouvir o seu testemunho. Amado, não importa se você não tem conhecimento, o que importa é que você tem que ter testemunho. O que importa é que você precisa pregar o Evangelho. O que importa é dizer para as pessoas: eu sou uma testemunha viva do que Deus fez por mim. E assim como Filipe, assim como aquele homem, nós precisamos entender que o amor de Deus, a sua misericórdia, nos alcança, porque Ele tem um projeto bem definido para a minha vida e para a tua vida. É um projeto de inclusão, um projeto que lhe tira do mundo sombrio e te leva para o reino do Filho do seu amor. E ali você pode pregar o Evangelho, mesmo sem você conhecer, mesmo sem você ler, mesmo sem você ter nenhum conhecimento teológico, mas o fato é que o teu testemunho vai falar mais alto. Testemunho, amados. Um bom testemunho. Quando nós temos um bom testemunho, é suficiente. É suficiente, porque quando você fala de Deus pelo teu testemunho, as pessoas ficam cantadas, elas vão dizer: eu também quero esse Jesus. Como que aceita esse Jesus? O que é que eu faço para ter esse Jesus? E Jesus agora está falando para você, você que está me ouvindo: Jesus quer te libertar, Jesus quer te restaurar, Jesus quer te dar o melhor dessa terra, Jesus quer tirar você lá do final da tua história, porque o final da nossa história é no cemitério. Aquele homem está no final da história dele. Ele quer trazer você para um novo começo. Ele quer trazer você para o começo de uma grande história ao lado de Jesus. Isso, amado, me deixa muito feliz. Por isso que eu digo para você: pregue em tempo e fora de tempo. E não importa. Lá onde eu trabalho, tem um mês aproximadamente, que um colega liga para mim e diz o seguinte: eu estou sentindo falta. Estou sentindo falta das nossas aulinhas aqui de todas as quintas-feiras. Ou nas quartas, às vezes dava. Porque era um momento de paz. E naquele momento, aquele homem disse para mim: sabe o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando um pouquinho que eu sei para minha irmã. Ela já está quase se convertendo. Olha, você não imagina quão doce é você ouvir isso de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. Ela se dispõe em ajudar uma outra pessoa a encontrar o caminho de Cristo. Por isso que eu digo, amado, conhecimento não é importante, púlpito não é importante. O que importa é você ter um testemunho. O que importa é você te dispor. O que importa é você acreditar que o Espírito Santo, que libertou o gadareno, que libertou aquele antíope, que libertou as pessoas que você conhece, ela é suficiente para te usar. E o teu testemunho vai falar mais forte. E se você que está me ouvindo agora acha que não pode fazer isso, eu quero fazer uma oração final agora para você e dizer que você é capaz. Você é capaz. Dê um glória a Deus aí. Comece a ficar em pé, feche teus olhos e diga: Senhor, eu quero fazer a tua obra. Eu quero ser um resgatador. Eu quero resgatar aquele que foi perdido. Usa-me, Senhor. Não tenho conhecimento nenhum, mas eu quero fazer
parte do teu projeto de inclusão. Eu quero incluir aquelas pessoas no teu reino através do meu testemunho. Pessoas que não dormem, pessoas que estão longe da família, pessoas que estão se cortando, pessoas que estão aí no final da sua história, possessas, cheias de demônios. Mas o meu testemunho é capaz de libertar, de restaurar. Porque a igreja, nesses últimos dias, será uma igreja contundente, uma igreja abençoada. Nós vamos passar por algo e nunca imaginado na face da terra. Nós estamos à beira do caminho, na porta do templo. Daqui a pouco vai abrir a porta do céu. E eu e você foram as pessoas escolhidas para entrar. E nós vamos entrar. Nós não vamos entrar sozinhos. Nós vamos levar multidões, nós vamos levar nossa família, nós vamos levar nossos entes queridos, nós vamos levar nossos vizinhos, nós vamos levar todas aquelas pessoas que estão nas garras de Satanás. Deus vai libertar! E eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche teus olhos agora e ore comigo. Santo Deus, misericordioso Pai, que o teu poder, Paizinho querido, que emana do teu trono, que é poderoso, que é capaz de fazer a diferença, que é capaz de restaurar, que é capaz de libertar, que é capaz de dar uma nova chance, Paizinho querido, que é capaz de encontrar aqueles adoradores que já foram adoradores de Ti, que estão hoje possessos, que estão hoje, Paizinho querido, se cortando, ó Pai, que não tem, Paizinho querido, sossego, ó Pai. Ó Senhor, se há alguém, Paizinho querido, agora, Paizinho querido, em nome de Jesus, vai com o teu Espírito Santo e toca, Paizinho querido, nessa pessoa. Ei, é você, ele está tocando agora em você. Ele está tocando, senta aí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus na sua vida. Você está sendo liberto agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, vai tocando essa pessoa agora que está ouvindo, Pai. Pai, em nome de Jesus, vai fazendo, Paizinho querido, a Tua obra em nosso meio. Não importa, Senhor Deus, o tantinho de conhecimento que nós temos, o que nós temos, Paizinho querido, é um bom testemunho, Senhor, para te dar. Ó Senhor, obrigado, Pai, pelo testemunho. Obrigado, Senhor Deus, pelo conhecimento. Eu creio, Pai, que muitas das vezes nós precisamos descer do púlpito. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que Deus pode te abençoar, amado. Que Deus possa ter um encontro verdadeiro contigo. Que Deus possa te usar de tal forma que seja você um Filipe na vida. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos que nós vamos terminar. Coloca a sua mãozinha assim, como se fosse pedir alguma coisa. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a eterna comunhão do Espírito Santo, possa chegar a cada lar que nos ouve agora. E que a libertação seja marcante e presente. E o testemunho seja poderoso na vida dessas pessoas que estão me ouvindo. Se você crê, diz... Amém. Glória a Deus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos homens a ti cantarei louvores, na presença dos santos
a ti cantarei louvores. Estamos felizes por tê-los conosco. Eu tenho algumas informações importantíssimas para vocês. Dia 26 de julho, nós retornaremos aos nossos cultos presenciais. E você precisa ficar muito atento a essas informações. Nesse domingo, dia 26, nós estaremos com o nosso primeiro culto às 9 horas da manhã. E o segundo, às 17 horas. Na terça-feira, como sempre, será às 19h15. E somente na extensão Tauap, nós teremos o culto no sábado, às 19 horas. Já na extensão Barroso, nós teremos os cultos no domingo, às 9 horas da manhã e também às 17. E nas terças-feiras, às 7h15. Na extensão Jardim, nós teremos apenas o culto no domingo, às 17 horas e na terça, às 19h15. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Nós estaremos apenas na extensão Tauap, disponibilizando um link de inscrição para que você possa participar dos cultos. Tá bom? Então você já pensa aí, já escolhe o culto que você quer participar no sábado e no domingo e você vai se inscrever. Então fique atento porque logo logo nós estaremos disponibilizando para vocês esse link para inscrição. Você não pode esquecer que também para os cultos presenciais você precisa ter algumas medidas de segurança. Você só poderá vir ao culto se você estiver com máscara, tá bom? E não esqueça de trazer a sua garrafinha com água, porque os nossos bebedores estarão inativos. E faça o possível para que você chegue 30 minutos com antecedência aos cultos presenciais, pois você terá que fazer a sua asepsia na entrada e também a verificação da sua inscrição para esse culto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que esse culto possa causar mudanças em você.